favor, se tá com a atividade dessa semana, né? Que é do dia 15 a 19 de março. Vejam aí com vocês se é essa mesmo, dá uma conferida, ok? Tá, então a teacher vai falar um pouquinho dela, mas a teacher não vai passar as respostas, então eu não quero que vocês se preocupem em respondê-la agora, eu quero que vocês se preocupem na minha explicação. E se tiver alguma dúvida, vocês vão passar para o professor que está na sala de vocês, e eles podem ou falar ou escrever no chat. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, então nós vamos, quem ainda não sabe, meu nome é Vanessa Freitas, podem me chamar de teacher, Miss Freitas, Vanessa, tá? Porque tem gente que parece que esqueceu de mim, viu na escola esses dias aí e falou assim, você é professora de quê? Tá, vamos lembrar da teacher, então. A gente vai explicar a atividade do 7º ano dessa semana. Primeiro, eu vou perguntar para você assim, se alguém chega para ti e diz, hey, what's up? O que você responde? Eu tô escutando as coisinhas aí. O que você vai responder? Vai passar o número do seu telefone? Tá achando que ele tá pedindo WhatsApp? Não é não, tá? Bom, o WhatsApp é uma expressão bem usada, gente, de forma informal, tá? É uma abreviação de what is up, que seria assim, traduzido literalmente, ficaria muito estranho, né? Tipo, o que está em cima não tem nada a ver. Só que a gente não trabalha com tradução. Lembra que a teacher sempre fala? A gente trabalha com sentido. Então, e o sentido é justamente esse. E aí, tudo em cima, beleza? So, what's up? E aí, tá tudo em cima aí? Vou dar um exemplo para vocês. Em uma conversa, vamos supor que você chega para a teacher e fala assim, hey, teacher, what's up? E aí eu vou responder, hi, John, nothing new. Então, não tem nada de novo, sem novidades. Entendeu? Então, WhatsApp é um cumprimento, né? De dizer, oi, tudo bem? Tudo em cima? Mas é um cumprimento informal. E ainda temos mais 2 sentidos para essa mesma expressão, tá? A gente diz, what's up with you? Por exemplo, quando a gente usa com a preposição with, tá aí amarelinho, ó, a gente quer dizer o que tá rolando com você, o que tá pegando com você, tá? Um outro exemplo aqui que a teacher trouxe. Ó, John didn't come. Hey, what's up with him? I guess he's sick. Então, o que aconteceu com o John, né? O que tá rolando com ele que ele não veio ontem? E a pessoa responde, eu suponho que ele esteja doente, sick, tá? Então, quando eu uso e completo com outro pronome, eu quero falar o que tá pegando com você. Por exemplo, what's up with you? Tipo, você tá estranho, tá? Então, é no uso de what's up. E o último, que é muito usado também, é para dizer quando uma coisa fica um pouco estranha, sabe? A gente fala, what's up with that? What's up with that? E o que significa isso? Justamente o que eu falei, ó. Um exemplo para vocês. She left without even saying goodbye. What's up with that? Tipo, ela foi embora, não deu nem o tchau pra gente. Que estranho, que bizarro, tá? Então, quando vocês acharem alguma coisa assim estranha, strange, você vai falar... Vamos falar assim, what's up with that? Fala, what's up with that? Eu não escutei. Vamos, what's up with that? E foi justamente dessa expressão que surgiu o nome do app, né? Eles fizeram esse trocadilho do app, que é o aplicativo, com o app, tem mais ou menos o mesmo som. Beleza? Então, hoje vocês aprenderam mais uma expressão para cumprimentar aí de uma forma descolada. Vamos lá? Atividade agora? A primeira parte da sua atividade falava justamente sobre essa expressão WhatsApp, que a teacher acabou de explicar para você. As 3 formas. Depois tem uma charadinha ali que eu não vou dar spoiler, já que vai vir a resposta semana que vem. Atividade de vocês, apareceu essa imagem, tá? Essa é a primeira imagem que aparece na atividade de vocês.
Então, eu quero que vocês me respondam. Vamos ver qual turma que está esperta aí para responder, tá? Aqui tem duas pessoas que, nessa imagem, né? É um vídeo, a gente percebe, mas o que está acontecendo ali? Dança? É um vídeo, é um filme? O que é isso? Muito bom! É uma entrevista, o pessoal da Rafaela falou, entrevista. Então tá ali, ó, interview. E quem que vocês acham que é o entrevistado? Who is he? Quem é ele? Who is he? O Justin Bieber, muito bem. Where was it shared? Where? No YouTube. Muito bom, Isabela, Ana Lívia respondendo daí de casa. Tô gostando de ver. Então, isso foi compartilhado no YouTube, né? Eu perguntei where. Quando eu pergunto where, é sobre lugar. E se eu perguntar assim, when was it shared? Quando que isso foi publicado? O que vocês me respondem? When é sobre tempo, né? Então, tem que responder muito bem. Então, a Rafaela e a Ana Lívia respondendo aí dia 15/2 de 2020, que tá logo ali embaixo. Muito bom, ok. Próxima imagem que estava na atividade de vocês, tá? Vou perguntar de novo. What is happening? O que está acontecendo? What is happening? O que está acontecendo nessa aqui de novo? What is happening? Isso mesmo, uma entrevista na TV. And who are they? Quem são eles? Who are they? Veja bem, a teacher perguntou quem com who, né? Quando eu quero saber sobre pessoas, eu digo who. Não é o William, Simone, é o Harry. Harry, né, que hoje ele está como Duque de Sussex. Muito bom, Príncipe Harry e a esposa. E para quem não sabe, a esposa dele, a Meghan, ela é uma atriz americana, tá? Fez, inclusive, uma série muito famosa chamada Suits. E foi, assim, uma quebra de vários paradigmas na família real, quando o Príncipe Harry quis casar com uma americana, tá, gente? E uma americana mestiça, morena, negra, né? Harry e a Meghan, né? O casal do momento. Então, gente, vou fazer mais duas perguntinhas para vocês, as mesmas que eu fiz na Picture One. Então, when? Very good, Rafa. Ok, very good. 7/3. Nossa, super recente, né? É uma notícia super recente. Mas observe que as nossas atividades estão super recentes. E agora eu vou fazer outra pergunta. Where? De lugar. Where was it shared? Where? Onde? Ok, no Twitter. E como que a gente sabe que é no Twitter? Tá vendo? No finalzinho, aquele logo, a gente chama de logo, né? Brand, a marca. É aquele passarinho ali, né? Vamos para a terceira. Happening. What is happening? Também, muito bem, é uma entrevista também. E é uma entrevista, vou falar com quem, hein? Who is he? Who is he? Isso mesmo, Gabriel Jesus. E aí eu vou perguntar para você, ó. What does he do? O que o Gabriel faz? What does he do? Qual que é a profissão dele? What does he do? Soccer? In English? Soccer player. Very good. Que de 2016 para cá, eu jogo mais de centroavante.
Mas antes eu jogava ou pelas beiradas. Where was it shared? Where was it shared? Onde que isso foi compartilhado? Yes, no site da Sky Sports. Muito bom. E vocês observaram que todas as três, né, têm em comum o seguinte, são entrevistas. E eu não sei se vocês sabem o que é uma entrevista, né? Uma entrevista é uma dinâmica de perguntas e respostas, onde o entrevistador faz as perguntas e o entrevistado responde. Geralmente é sobre a vida pessoal da pessoa, da carreira, né? E são pessoas famosas que dão essas entrevistas. Outra situação de entrevista é quando você quer, por exemplo, conseguir um emprego. Você se submete a uma entrevista para aquela pessoa te conhecer melhor e ver se você está apto para o cargo, tá? Então, nós vamos ver agora as características de uma entrevista. A Pitty já disse para vocês que é essa interview, né? Que são as entrevistas. É onde uma pessoa pergunta e o outro responde. E quando a gente vai fazer algumas perguntas em inglês, nós precisamos observar 3 coisinhas que eu destaquei aqui para vocês, tá? How to ask questions in English? Como que a gente faz pergunta em inglês? Primeiro, WH questions, né? São essas palavras que a teacher frisou para vocês quando estava perguntando. Quando eu quero uma informação mais específica, eu coloco essas perguntas na frente, né? Daqui a pouco a gente vai terminar de ver qual que é cada um. Que é what, where, when, how, who, why. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, ó. How are you? Que é, como você tá? How are you? É um cumprimento. Então prestem atenção. Elas são equivalentes aos nossos pronomes interrogativos. Pessoal, é isso mesmo? Pronomes interrogativos? Pois é. Porque, onde, como, né? Então, elas são equivalentes a isso. Segunda observação. Verb front questions. Então, nós temos ali o verbo na frente da pergunta. Observem que o verbo to be, ele troca com o pronome. Então, vai ficar, em vez de eu falar you are, eu vou falar are you Brazilian? Are you Brazilian? Então, eu começo a minha frase ou com WH question, ou bem, o verbo só faz esse movimento. Ele vai ficar na frente do pronome ou do sujeito. Calma que vocês vão chegar a estudar o que é sujeito ainda, né? Vamos sério, acho que não estudou ainda. E a terceira observação. Alguns tempos verbais têm verbos auxiliares, tá? E pega porque ele vai para frente da pergunta. Por exemplo, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Observa que esse do, ele não tem valor nenhum de tradução. Ele está ali para me dizer que essa pergunta está no presente, tá? Para flexionar o verbo like, presente. Você gosta? Tá? São características de perguntas em inglês. Eu posso usar o WH, que é para ter respostas mais específicas, tá? E elas aparecem primeiro quando elas estão na frase, na questão, na pergunta. O verbo to be, ele troca de lugar com o pronome, ele aparece na frente. E se eu tenho verbo auxiliar, é ele que vai ficar lá na frente do meu pronome e do meu sujeito, tá? Esse também inverte, ok? E aí eu trouxe para vocês algumas, né, question words, que são essas WH questions que eu acabei de mostrar para vocês, né? Who, quando eu quero saber de alguém, referente a uma pessoa, né? Quem é? Who are you? Quem é você? Whom, quando eu estou falando no sentido de objeto. Vamos, vocês vão estudar isso também. Vou pular umas aí. Why? Why? Não é why do mineiro não, tá? É why de por quê? Why? E lembra que assim como a gente tem o porquê junto e o porquê separado, no inglês a gente tem 2 porquês também, um para perguntar e um para responder. Então eu pergunto why, why? E aí eu respondo com because.
por quê. Só que um para perguntar e um para responder. Which. Quando que a gente usa o which? Quando eu dou opções. Então, aqui, se ele perguntou, por exemplo, no exemplo, which do you want? Which do you want? A pessoa deve estar mostrando, which do you want? Você quer isso ou isso? Tem que dar opções quando eu uso which. What, né? Quando para coisas, né? Where, lugar. Lembra disso? It's about place. Então, where é sobre lugar. E when is about time. É sobre o tempo, não é quando. How. E o how é o como. Só que o how, eu trouxe para vocês aqui, para vocês verem que ele muda de significado conforme a palavra que aparece depois. Por exemplo, eu pergunto how old é idade, né? Não seria com velho. Se fosse traduzir literalmente com velho, não é? How old are you? Qual a sua idade? Tá? How many? How many é sobre quantidade. Eu só uso how many para aquelas palavras que tem plural. Que a gente chama de contáveis, né? Que eu posso contar, né? Plural. O how much são para aquelas que não são contáveis. Por exemplo, ali está escrito how much money do you need? How much money do you need? Por que eu usei o how much? Porque eu não conto dinheiro, o que eu conto é a moeda, né? Quantos dinheiros você precisa? Não vou. Se eu for perguntar assim, eu vou falar reais, dólares, né? Então, dinheiro é um substantivo. Por isso que eu uso how much com eles, tá? How long, quanto tempo, falando de período, né? How far, sobre distância, né? Quão longe. E ainda tem outros. How often, que é com que frequência. Por exemplo, how often do you get up early? Com que frequência vocês acordam cedo? Responde para mim. Pode responder em português. Não precisa copiar, Ana Lívia. Depois eu subo lá pro vídeo e vocês podem... E aí, vocês acordam cedo todo dia? Every day. Always. Se raramente, rarely, raramente. Ou algumas vezes, sometimes. E aí eu vou deixar para vocês, além dessa atividade que está aí com vocês impressa, um desafio, tá? Qual que é o desafio da semana? Interviewing a family member. Vocês vão escolher um membro da sua família que está ali passando a quarantine com vocês e vai fazer essa entrevista para mim. Aula que vem, vocês vão contar um pouquinho de como foi fazer essa entrevista. Só que presta atenção. Na hora de fazer as perguntas, fala inglês. Pode até traduzir, mas tenta praticar o seu speaking, tá? Então, são 8 perguntas super fáceis. A teacher destacou os WH questions para vocês entenderem e ir gravando melhor. Então, tem... Where do you live? What do you do? Who is your favorite singer? What is your favorite food? What is your favorite color? Se você achar divertido, pode fazer até da sua família, tá? Eu queria saber, alguma dúvida? Não? Então, profs que estão na sala, eu vou pedir para vocês congelarem essa tela e deixar ela aí para poder fazer a sua atividade complementar, ok? Semana que vem a gente volta às 10 horas, se Deus quiser, se tudo der certo. A teacher corrige, e já explica a atividade da outra semana, ok? Beijo enorme para vocês.